do quê? Vou-te falar da depressão. Mas vai ser de uma forma leve e não aquele tema assim pesado, dramático, ok? Então, começando pelo início, que é sempre o ideal, quando ouço a palavra depressão, o que é que me surge? Surge-me desapreciação. E ao ouvir desapreciação, o que é que me surge? Desapreciar a ação. Então, a depressão, para mim, é quando estamos fartos de desapreciar a ação. Estamos fartos de fazer aquilo que estamos a fazer. E porquê que sucede isso? Porquê que chegamos a este limite de esgotamento de recursos internos, em que nos sentimos simplesmente cansados de agir? É muito simples, é aquilo que nos anima, é fazer aquilo que gostamos, aquilo que temos vontade. E se fizermos muito daquilo que não nos anima, ficamos esgotados, emocionalmente, psicologicamente, porque aquilo não nos preenche. Ok? E então, seguindo a lógica desse raciocínio, a depressão é quando nós deixamos de agir perante as nossas vontades. E porquê que acontece isso? Mais uma vez, porquê? Porquê que a depressão acontece de forma espontânea, desprevenida, não estava à espera? Porquê? Na verdade, podias não estar à espera, mas sabes muito bem dentro de ti que estavas a provocar isso. Não sei se estás a passar, já passaste, se tens medo de passar pela depressão, mas a maioria das vezes que as pessoas passam por uma depressão é porque têm medo de agir segundo as suas vontades. E isso acontece porque nós na vida, pelo menos eu vejo assim, temos dois caminhos. Temos o caminho da vontade, do amor, da coragem, e temos o caminho do medo, da dúvida e da frustração. E são dois caminhos complementares e ao mesmo tempo opostos. Porquê? Porque nós estamos na linha do meio. E temos sempre a escolha de escolher as nossas vontades, que requerem coragem, que requerem determinação e vontade. E depois, do outro lado, temos o medo, a dúvida e a frustração. E o sacrifício, podemos ver assim. E então, quando surgem essas decisões, como a coragem, o amor, é um sentimento sempre desconhecido, porque é sempre novo, é sempre diferente, nós temos medo do desconhecido. E a verdade é que nós, por hábito, derivado da forma como fomos educados, derivado da forma como olhamos para o mundo fora, toda a gente vive uma vida cheia de medo. Inclusive eu tenho medos, toda a gente tem medos, mas muita gente tem medos. A questão não está no medo, a questão é que as pessoas vivem os medos, neste caso não vivem as suas vontades. Mas é preciso ter alguma sabedoria, ou não, sobre isso das vontades, porque ter vontade não é fazer tudo aquilo que queremos, tudo aquilo que nos apetece. Isso não é seguir as nossas vontades, porque muitas vezes aquilo que nos apetece ou aquilo que queremos nem sempre é benéfico para nós ou para a pessoa que queremos nos tornar. E aí está toda a subtileza, toda a ilusão, toda a malandrice da vida e da existência, que muita gente faz tudo o que quer e na verdade sentam-se livres, sentam-se felizes, sentam-se a governar a vida delas, o mundo. E na verdade a raiz, a base que sustenta aquelas rotinas, aqueles padrões, é o medo. O medo de não ser aceito pelos outros, o medo de ser criticado, o medo de não ser considerado, o medo de não ser importante, de não ser referência naquele meio. Com o tempo, esse medo que foi implementado na infância, na adolescência, no nosso crescimento, foi fortalecido. Porquê? Porque vamos agindo perante esse medo, vamos dando importância a este medo. Às tantas começamos então a criar um mundo à volta deste medo e já nem nos lembramos que aquilo que criou o mundo todo à volta era o medo. Era o medo de ser rejeitado, o medo de não ser aceito, numa fragilidade nossa. Então, e depois temos várias hipóteses. Ou continuamos a alimentar
esse medo, através de atitudes que nos promove bem-estar psicológico, mas se calhar nos faz mal emocionalmente, nos faz mal fisicamente. Mas como é assim? Micaela, então se eu estou a fazer algo que é benéfico para mim psicologicamente, há de ser bom emocionalmente ou fisicamente para mim, para a minha saúde? Não, porque podes ter vícios e tens vícios porque não queres olhar as dores que está por trás e estás a acabar por estragar a tua saúde e não queres ver isso, preferes continuar então a fumar e sentir aquele pseudo prazer para não ver de frente aquilo que tens que mudar em ti, para não conseguires ver de frente o amor próprio que tu não tens, porque quem se estraga emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, não se ama totalmente. E isto é uma verdade, é uma evidência. Nós não queremos fazer mal a quem amamos. Ponto, é a base. No entanto, se nós nos fazemos mal a nós, é porque não nos amamos. E a base então da depressão muitas vezes é que temos tão pouca consideração em nós, tão pouca, mas tão pouca, preferimos então valorizar o que os outros acham de nós, porque o olhar do outro sobre nós é mais importante do que o olhar que temos de nós próprios. E quando começamos a estar refém disso, começamos a criar uma identidade à volta desse medo, começamos a ficar numa impasse, porque então vamos ter aquela situação financeira porque queremos o reconhecimento, queremos aquela carreira porque é bué da fixe a nível social e vamos ser reconhecidos, queremos aquele relacionamento porque estamos com toda a gente tem mais ou menos o mesmo relacionamento naquela idade, naquela fase. Então vivemos numa fantochada, vivemos consoante não o fluxo próprio, né? Vivemos com o fluxo dos outros, consoante como é que as pessoas agem, nós vamos agir, vamos nos sentir pressionados a agir. E então isso é o medo que gera isso. E às tantas torna-se cansativo. Porquê? Porque estamos a trabalhar em algo que não faz sentido para nós, mas ao mesmo tempo temos medo de não o fazer e das consequências de não fazer aquilo. Então continuamos. Já que isso gera medo, mais vale fazer, olha, ao menos não tenho dor. Mas a verdade é que isso não é isso sim que tem que se abordar o tema. O tema é o que é que eu gosto de fazer, o que é que eu sinto que devo fazer, quais são as minhas vontades, ok? E se não surgir a coragem, é perceber qual é o medo que tenho em relação a essa vontade, o que é que me pode acontecer se eu realizar essa vontade, se eu for atrás dessas vontades. E quando começamos a analisar então os medos que nos impedem, que nos impeçam de agir como queremos agir, aí começamos a nos tornar cada vez mais sábios, cada vez mais mestres nós próprios. E a depressão, afinal, nunca existiu. O que existiu, na verdade, é que havia um peso maior de medo do que de coragem. Estávamos a alimentar constantemente o medo, em vez de alimentar a coragem. E a depressão se dá aí. É quando passamos anos e anos a esgotar os artifícios, as ilusões mentais sobre aquilo que um dia nos iria fazer feliz em relação aos outros, em relação à opinião dos outros, dos nossos pais, porque trabalharam duro por nos oferecer um curso e já não queremos sair daquele trabalho, pelos nossos irmãos, porque vamos fazer um trabalho totalmente diferente daquele meio social em que estamos envolvidos, dos nossos amigos, porque crescemos com eles e de um dia queremos mudar de vida e eles não percebem, então temos medo e será que eles vão me aceitar? Amiga, relaxa. Tu só tens de te preocupar com a tua felicidade e quem te ama realmente vai-te sempre apoiar. Podes não sentir isso diretamente, porque se calhar nem se tem noção do caminho que estás a tomar, ok? E independentemente se não te apoiarem, tu és autossuficiente, emocionalmente, psicologicamente, tens os recursos todos dentro de ti e podes dar a volta a isso. Por isso, a questão não é não ir atrás daquilo que tu queres, mas se aquilo que tu queres é para alimentar a tua alma ou o ego, se é para alimentar o reconhecimento dos outros ou a tua satisfação interior. E a questão é essa, é que tu não precisas ter prazeres enormes e grandes e conquistar o mundo.
Às vezes basta um retiro na floresta. Se isso traz paz, se isso traz bem-estar, faz. Não é preciso dar a volta ao mundo. Faz coisas pequenas e simples que para ti dizem muito. Isso é que interessa. Por isso, seguir as vontades não tem que ser uma coisa enorme e extravagante. Pode ser uma coisa simples, humilde, mas permite fazer aquilo que tu queres realmente. Seja ler um livro, ouvir uma música que nunca ouviste, ou um estilo musical que nunca ouviste e que na tua família ninguém ouve, ou os teus amigos nunca ouvem e é supostamente diferente e tu não sabes, epá, mas quero ouvir aquela música, mas é estranho, nunca... My friend, não dá, é assim, não dá. Vestir de uma certa forma, ei, agora vou mudar de estilo, epá, mas muda de estilo se te apetece. Se não queres sair com a roupa, fica em casa e muda de estilo em casa. Mas repare, começa a fazer aquilo que tu queres fazer. Começa a dar poder à tua voz interior. Para de dar poder aos outros. Ser refém das coisas e dos outros e das situações. Ok? Por isso, depressão é não agir sobre as tuas vontades. É quando não vais atrás das tuas vontades. Porque acredita, porque quase certeza absoluta, nunca viste um depressivo que fazia aquilo que queria. Um depressivo, muitas vezes, é porque não faz aquilo que quer. Não faz aquilo que anima. E é isso. Por isso, há pessoas nómadas que vivem com poucos recursos financeiros, materiais, e, no entanto, estão felizes. E tu pensas assim, fogo, eu não conseguiria. Claro, porque não é o teu caminho. Mas aquelas pessoas vivem as suas vontades e vivem felizes. E é o que basta. Por isso, não interessa o teu modelo do mundo, se é diferente ou não. Nós todos temos mundos diferentes. Interessa é se dentro do teu, se estás a agir ou a construir o mundo que para ti faz sentido. Nos relacionamentos, no trabalho, na saúde financeira, no tipo de estilo de vida, no pequeno almoços, na forma dos teus relacionamentos com os outros, o que for, o que faz sentido no teu mundo interior. Por isso, vai atrás das tuas vontades, por mais humilde, por mais extravagante que possam ser, que tenhas coragem de ir atrás disso, ok? Porque é para isso que estamos cá. Por isso, se não o fizeres, a vida vai se encarregar de te lembrar isso, ok? Por isso, já sabes, se precisares de alguma coisa, conta comigo e um grande abraço.